A reação em cadeia, ela foi um negócio muito complicado. Por quê? Porque o pessoal pensava que quando eles iniciassem um processo de reação em cadeia, esse processo de reação em cadeia nunca ia parar e poderia até mesmo destruir o planeta Terra. Isso aí era pensado por eles no começo. Então, o que você tinha que fazer? Você tinha que fazer o processo de reação em cadeia controlado. Então, aí foi um pulo que eles tiveram. Daqui a pouco eu vou chegar nesse ponto aí. Mas quando eles descobrem isso e descobrem que o urânio é esse elemento, eles chegam para a Alemanha. A Alemanha tinha um comitê já de guerra lá, um escritório de guerra que chamava, se não me engano, tá? Escritório de guerra. Os físicos alemães, o Otto Hahn e o Strassmann, eles chegam para o escritório de guerra e falam, olha só, é melhor vocês pegarem todo aquele urânio que está lá na Tchecoslováquia e deixem ele aqui com a gente. Porque a gente vai precisar desse urânio, porque o urânio vai ser muito importante num processo que nós estamos estudando aqui, que pode gerar muita energia. Mas olha só que interessante, sabe como que nasceu a ideia da fissão nuclear? Foi a ideia de você fazer energia para o bem. Porque a gente vai ficar quebrando o átomo ali e vamos gerar energia. Mas quando os caras colocaram o olho nisso, eles falaram, cara, isso aqui pode gerar uma arma violentíssima, tá? Violentíssima. Então, prestem atenção no negócio. Prestem atenção no negócio. Porque o elétron não faz parte dessa brincadeira, por quê? Porque o elétron, ele é muito fraquinho. Então, você precisaria de muito elétron para atingir um núcleo e ele quebrar. O próton e os outros ali já são mais fortes nessa parada, tá? Então, a Alemanha estava muito à frente de todo mundo nessas pesquisas. Então, tudo que era... A maior parte dos físicos eram de lá, ou da França, né? Nessa época aí, é toda a época também da família Curie, tá? Então, a família Curie, né? Ela estava muito em evidência nessa época também. Um dos parentes lá, Curie, foi um dos caras que propôs isso teoricamente. O Otto Hahn e o Fritz, eles viram que isso poderia acontecer de verdade, alertaram ao escritório de guerra da Alemanha, certo? E a Alemanha, voltando para o lado geopolítico agora, vai lá e pega o Sudeto, que é a região da Tchecoslováquia que tinha muito urânio, e começa a estocar esse urânio para ser usado nisso. Então a Alemanha, ela estava muito na frente de tudo isso. E aí você vai me perguntar o seguinte, cara, por que, então, que não foi a Alemanha que fez a primeira bomba atômica? Certo? Por quê? Se ela estava muito na frente nessa parada toda, ela tinha toda a capacidade dela ser a primeira a fazer a bomba atômica. Aí entram frases, né, que muita gente diz, que o pessoal fala o seguinte, né, que o nazismo ele perdeu a guerra para o próprio nazismo. Então, muitos desses físicos, muitos deles, tá? Einstein, Heisenberg, um dos caras mais importantes, que eu vou falar o nome dele agora para vocês, que é o Leo Szilard. Esses caras não começaram a ver que tinha alguma coisa errada naquele movimento ultranacionalista, naquela coisa toda, e começaram a se mandar da Alemanha antes de qualquer coisa. Então teve uma debandada gigantesca, não só da Alemanha, mas da Itália. Quem estava na Itália nesta época era ninguém mais, ninguém menos que Enrico Fermi, que todos vocês aqui devem conhecer do paradoxo de Fermi. Só que o Enrico Fermi, ele era um dos principais pesquisadores dessa parada aí que eu estou falando para vocês, de reação em cadeia, de estudar o núcleo atômico e tudo mais. Esses caras, então, saem dos países da Europa e vão para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos é que acontece a grande conjunção, nós estamos tendo aí a parada, né, planetária que o pessoal está falando, é lá nos Estados Unidos que acontece a grande conjunção de todos esses pesquisadores. Para vocês terem uma ideia, lá na Europa, num lugar você tinha o Leo Szilard. O Leo Szilard, ele era um cara húngaro, húngaro, só que ele trabalhava na Alemanha. E só que ele era de família judia. Quando começa a acontecer todo esse movimento na Alemanha, ele é um dos primeiros a cair fora. E o Fermi é um dos primeiros a cair fora também. E o Fermi e o Leo Szilard, eles se encontram nos Estados Unidos. E lá eles vão ter a chance de trabalhar juntos. E os dois, trabalhando juntos, com todo o conhecimento que eles já tinham, isso é que é uma coisa que faz toda essa conjunção. Então, por isso
Que muita gente fala, pô, a Alemanha estava muito na frente, a Alemanha já tinha urânio. E os Estados Unidos não tinha nem urânio. Nem tinha urânio para os Estados Unidos fazer nada. Aí vamos para o lado geopolítico de novo. Os Estados Unidos, quando ele fica sabendo disso, daqui a pouco eu vou falar de um fator aqui que é fundamental em toda essa história, que é a tal da carta que o Léo Szilard escreve para o presidente Roosevelt, né? Mas só para vocês entenderem, os Estados Unidos ele não tinha urânio. E ele vai pegar urânio aonde? Num país africano chamado Congo Belga. O Congo Belga, ele pertencia à Bélgica. A Bélgica, na guerra, ela estava do lado do Reino Unido, né, e tudo mais, então, e dos Estados Unidos, por consequência, e os Estados Unidos vai lá. Algumas coisas muito importantes. A Segunda Guerra Mundial, ela começa, os Estados Unidos não entraram em guerra logo no começo. Para quem não sabe da história, os Estados Unidos só vai entrar na guerra lá em dezembro de 41, depois do ataque a Pearl Harbor. Até aí, os Estados Unidos não estavam em guerra com ninguém. Então, toda essa história que eu contei para vocês até aqui, eu estou falando das primeiras, das décadas de 10, 20 e começo da década de 1930. É o começo do século 20. Tudo isso estava acontecendo. Então, você tinha todo um panorama geopolítico e tinha um panorama científico acontecendo nesta parada toda. Entenderam até aqui? É muito importante que vocês tenham entendido até aqui.